Eu sou José e esse é o DevDrops Podcast. Nesse episódio vou compartilhar minha jornada sobre desenvolvimento de aplicativos móveis. Bora pro cast. Minha jornada no desenvolvimento de aplicativos começou em 2015. Após 9 anos, em 2024 decidi abandonar o desenvolvimento nativo de aplicativos móveis. Nesse episódio eu vou contar o porquê. Em abril desse ano, depois de 9 anos, eu deixei de trabalhar profissionalmente como desenvolvedor de aplicativos móveis, especificamente Android nativo. Voltei para o back-end, estou de volta ao Javão, tão estigmado, tão xingado, mas estamos lá, né? Spring Boot, e é isso que importa, né? Tô feliz, preferia estar trabalhando com Kotlin no back-end, não nego. Eu li um artigo no LinkedIn, era sobre um rapaz que abandonou o desenvolvimento móvel. Não me lembro exatamente para onde, o que ele foi fazer, se foi back-end, front-end. Aproveitando o assunto, né, na minha humilde opinião, o desenvolvimento nativo de aplicativos está em crise. E eu vou falar os motivos que eu acho que são os responsáveis. Primeiro, eu acho que o desenvolvimento nativo está com uma complexidade cada vez maior. Então, você tem cada vez mais detalhes para cuidar, seja de segurança, é uma versão nova do SDK que você precisa habilitar alguma coisa, então é muito cansativo e pouco produtivo você acompanhar todas essas novidades. O segundo motivo é o alto custo. Normalmente as empresas adotam o desenvolvimento nativo para Android e para iOS e geralmente mantém 2 times e isso é muito caro. Sem falar no time to market. Geralmente uma plataforma fica pronta primeiro e isso não é bom. O terceiro motivo, na minha opinião, que eu já acabei de falar, o time to market, né? O ciclo do desenvolvimento ele é muito maior quando você está desenvolvendo nativo. Por último, quarto, eu acredito que não tenha vagas suficientes para desenvolvedores nativos. Isso eu não tenho número, mas é o que eu sinto. Eu vejo que a maior parte de empresas que estão começando, startups, elas não vão usar o nativo. Elas vão para soluções como React Native, Flutter, né? Que são soluções híbridas, né? Que a gente costuma dizer, e já vão matar 2 coelhos com uma paulada só. Eu me lembro, por volta de 2010, eu fiquei apaixonado com a possibilidade de desenvolver uma aplicação que estivesse na mão de milhares de pessoas, que levassem o seu celular, seu smartphone com aquele aplicativo que você fez. Isso para mim era algo assim muito, muito, muito legal. Eu gradativamente fui investindo em aprender o desenvolvimento móvel. Na época existiam abordagens híbridas como Ionic, que não era muito bom, mas eu foquei minha energia ali no desenvolvimento para Android, né? Então eu fiz curso que a empresa me patrocinou de Android, fiquei responsável por cuidar de aplicativos, mais manutenção, publicação, era algo interessante. Depois de um tempo, também estudei um pouco de React Native, iOS e Flutter, né? E por fim, eu me firmei no Android nativo. O Android ele me abriu portas para o meu primeiro trabalho remoto gringo e depois também para mudança de país. Por incrível que pareça, aquela paixão de ter um app feito por você nas mãos de milhares de pessoas, isso se tornou uma fonte constante de ansiedade e estresse para mim. Eu já não tinha aquela alegria em receber as novidades do sistema do Google e fazer coisas novas. Eu acho que isso também tem a ver com o tipo de trabalho que eu estava realizando ultimamente. Eu estava num time de plataforma responsável por componentes visuais e isso não era exatamente o que eu almejava, que eu gosto de fazer, né? É muito interessante quando você vê, fala, olha, desenvolvi uma feature, isso está na mão das pessoas, elas estão usando, é diferente. Isso me deixou muito frustrado, entre outros motivos que não cabem aqui falar. Então chegou a hora da verdade. Eu não queria mais fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu não queria mais trabalhar num time de plataforma e nem trabalhar com componentes visuais. Então eu pensei, vou para um time de feature e vamos ver o que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, motivo do destino, não sei, não haviam vagas para eu fazer essa movimentação interna. E então eu comecei a analisar outras possibilidades. Por que não voltar para o back-end? O que tem de back-end aqui? Como que está o cenário de back-end atualmente? Eu vi que isso era uma opção válida. E foi isso que eu fiz. Voltei para o back-end. Havia uma vaga,
conversei com o gerente, vi que tinha possibilidade de dar certo. É isso, voltei pro Javão. A linguagem que me permitiu avançar na carreira, tô com ela desde 2000. Cada vez menos as pessoas falam de Java ou falam com uma certa conotação ruim, né? Você já deve ter ouvido falar que o Java é o novo COBOL e entre outras coisas, né? Sim, Java é prolixo, é complexo, tem linguagens muito mais legais, cool, descoladas, mas sendo bem sincero, é uma plataforma, aí já estou falando questão de plataforma da JVM, que abraça várias linguagens, entre elas Kotlin, é muito estável e performática. Eu já tinha trabalhado com Spring Boot. É incrível você trabalhar com Spring Boot e ter que fazer praticamente nada. Ele me lembra muito a filosofia do Rails. Fantástico. E eu estou trabalhando com Spring Boot, dá uma produtividade assim excepcional. É muito interessante. Para quem não conhece muito a filosofia do Rails, é basicamente o seguinte, eles usam Convention over Configuration. Você lembra que qualquer projeto Java você gastava muito tempo para começar esse projeto. Você tinha que configurar uma porrada de arquivo e build e pasta. Já com Spring Boot você tem uns starters, uns programas que você gera pelo um aplicativo na web, baixa um zip e começa a desenvolver a partir daquele projetinho inicial. É muito simples, usa muita anotação e já vem praticamente tudo configurado. Mas você quer um negócio um pouquinho diferente? Ok, aí você vai fazer uma configuração específica e vai gastar um pouquinho mais de tempo ali, mas basicamente isso. Eu aconselho muito qualquer pessoa que não conheça o Spring Boot, dá uma olhada, porque vale muito a pena. Bom, para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre o futuro dos desenvolvimentos de aplicativos. Sendo bem sincero, eu acredito que nós vamos usar cada vez menos as telas. A interface principal com o smartphone ou com qualquer outro dispositivo wearable que a gente vai ter, eu acredito que vai ser um diálogo em voz natural, linguagem natural. Você talvez tenha assistido o filme Her, onde o protagonista conversava com uma assistente pessoal. A questão aqui, imagina que você tivesse tudo que você precisasse. Eu quero saber o que eu tenho para a semana, minha agenda da semana, pontos principais, qual que é minha agenda do dia, tenho reuniões, tenho alguma conta vencendo, tenho algum compromisso. Você, logicamente, pode abrir seu celular, seu computador, entrar no teu aplicativo de calendar, ver isso, ou você pode ter uma assistente falando para você, uma ou um assistente. Enfim, isso é um dos usos. Você também pode pedir informações que você não precise ficar olhando para uma tela. Você pode interagir, pedir para enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou gravar um recado, um lembrete para você, para ser tocado numa data específica. Eu acho que isso está cada vez mais próximo. Infelizmente, os assistentes que a gente tem tanto do Google quanto da Siri não são tão bons. A gente tem um evento essa semana, se não me engano, da Apple, aguardando, porque eu acho que vem coisa boa em relação à inteligência artificial. Então, interação por voz, para mim, vai ser a interface principal. Mas aí você está falando que não vai usar mais smartphone. O smartphone vai estar cada vez mais nos nossos bolsos ou bolsas, e você só vai usar, eu vou consumir mídia, eu vou assistir um vídeo no YouTube, eu vou gravar, filmar alguma coisa, tirar uma foto, ok. Você vai usar o celular, você vai jogar, vai pegar um game ali, um game casual, você vai usar a tela, é claro. Então eu acho que as aplicações vão mudar. Eu vejo alguns tipos de aplicações que você precisa entrar, tem que estar logado, tem que verificar uma porrada de coisa para você fazer uma ação que poderia ser um atalho, um widget na tua tela, ou então simplesmente um comando de voz. Destrave a porta da minha casa, destrave a minha garagem, por exemplo. Eu não quero entrar no aplicativo, passar uma, duas telas para poder fazer essa ação. Então esse é o meu entendimento. Vão morrer as aplicações móveis? Não, eu acho que também você vai ter a possibilidade de fazer as duas coisas, seja por voz ou seja manualmente interfaceando com a tela. Mas cada vez mais a gente vai ter a possibilidade de usar só nossa voz.
Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesse episódio. Eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Se vocês pudessem usar o Spotify para assinar esse podcast, para mim ia ser muito interessante, porque é uma das formas que eu vou conseguir uma monetização. Que também fossem lá, compartilhassem o episódio, deixem comentários o que vocês acham sobre o futuro desenvolvimento móvel, se você trabalha com desenvolvimento móvel, como que você se sente em relação ao mercado de trabalho, o teu dia a dia. Vamos ficando por aqui e até a próxima.